A gente tem acompanhado o Fórum de Davos. Claro que há toda uma discussão econômica, se falou da guerra da Ucrânia, Fernando Haddad participou falando das propostas para a economia, ajuste fiscal, reforma tributária, mas a gente percebe que há um foco no meio ambiente. E é sobre isso que vamos falar agora com o Carlos Bocuí, que está na linha com a gente, que é presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental. Carlos Bocuí, boa noite. Boa noite, Denise. Como vai? Bem, Carlos Bocuí, vamos falar então de perspectivas, né? Eu queria saber primeiro como é que você vê essa preocupação global crescente com relação à questão ambiental, para depois nós falarmos das mudanças que nós estamos acompanhando junto com a mudança de governo, né? Nós temos Marina Silva, que é uma das protagonistas aqui do Brasil de defesa do meio ambiente, agora ministra, né, tendo uma participação ativa lá. Ela já esteve na COP27 também com o presidente Lula antes dele tomar posse, né? Então tem essa postura do Brasil. Mas essa preocupação crescente do mundo com o meio ambiente. Olha, é interessante essa sua observação, porque o que nós estamos vivendo no momento é uma situação em que os avanços que já deveriam ter ocorrido com relação aos eventos das mudanças climáticas, as sucessivas conferências, as COPs, não é? Elas foram apresentando cada vez resultados menos satisfatórios. Isso por conta de vários fatores, como, por exemplo, a ascensão do Donald Trump ao governo dos Estados Unidos, posteriormente o governo Bolsonaro, o Brasil, que era uma liderança no processo, e as últimas conferências, tanto a COP27, que ocorreu no Egito, como a expectativa que se tem para a COP28 desse ano nos Emirados Árabes, não estão sendo positivas, porque são países que têm um governo totalitário. Por exemplo, esse ano, a própria liderança, a coordenação da COP será pelo presidente de uma indústria petroleira. Então, a preocupação é que essa agenda ambiental, que é tão importante de mudanças climáticas, ela não avança. Então, a posição brasileira, o ressurgimento do Brasil no cenário internacional traz muita esperança, não só com relação à política do Brasil de proteção da Amazônia, de tudo que é dito com relação à lição de casa do Brasil, mas também sobre o cenário internacional, no sentido que o Brasil possa protagonizar uma liderança para os países emergentes frente às mudanças climáticas. Então, é compreensível que haja um elemento muito festivo com relação à entrada do Brasil, ao reingresso do Brasil na discussão climática, principalmente. Porque faltam ações mais efetivas ou o cumprimento de propostas de uma maneira mais efetiva, mas há uma percepção cada vez maior de que o aquecimento global já produz efeitos concretos, né, alterações climáticas que afetam, por exemplo, a produção de alimentos, além da segurança das pessoas. Os Estados Unidos agora estão enfrentando inundações, o Brasil tem tido também movimentações climáticas diferentes, né, que nós não estávamos acostumados. Quando a gente estranha o frio fora de época, excesso de chuvas, excesso de calor, tudo isso é consequência já dessa mudança climática que houve tanto alerta no passado e tanta proposta para se evitar, e agora a gente já começa a conviver com isso, né? A questão climática deixou de ser uma previsão para ser um fato, né? As mudanças climáticas hoje, elas são noticiadas frequentemente pela imprensa. Então, o que se percebe é que há uma insuficiência de ações governamentais no sentido de conseguir paralisar ou reverter o processo. E um dos grandes problemas que se encontra hoje nesse cenário é justamente o desguarnecimento dos países mais vulneráveis, que não podem contar sequer com recursos para a reparação de danos ambientais ou para que eles possam fazer uma prevenção, não é? No sentido de salvaguardar sociedades que são mais vulneráveis, que são mais pobres e não têm tantos recursos. Inclusive, com ameaças muito severas como a da fome para a África subsaariana. Não é? Então, a questão de mudanças climáticas é uma questão que coloca em risco a sobrevivência de muitos países. Então, é natural que o alento trazido pela presença do Brasil no cenário para fazer essa discussão
seja um motivo de comemoração internacional. Só que a nossa preocupação é que o Brasil, de fato, faça essa diferença. Quer dizer, o Brasil vá além das fronteiras da economia de Davos, no sentido de transformação do processo econômico para uma figuração muito mais expressiva como liderança internacional para impulsionar as medidas necessárias, que ficaram represadas nas conferências, desde a Conferência de Paris, da COP21. Né? Então, essa perda de protagonismo brasileiro dos Estados Unidos, ela tem que ser acelerada agora para resultar num elemento efetivo de proteção da sociedade humana. Bom, Marina Silva já cobrou recursos, né, que deveriam estar sendo destinados, inclusive, a países mais pobres. Nós tivemos no ano passado Biden fazendo uma grande liberação de recursos para iniciativas na área ambiental, mas Marina Silva deixou claro que o Brasil precisa desse suporte financeiro e não significa abrir mão de soberania, mas contar com o suporte para poder fazer melhor o que tem de ser feito. Isso mesmo. Esses aportes internacionais, eles respeitam a soberania dos países. Os países são soberanos com relação aos seus recursos naturais, desde que zelem por esses recursos e não gerem prejuízos para outros países. Né? Isso está claro no princípio 2 da Conferência do Rio de Janeiro, de 1992. Agora, o que precisa realmente é de recursos financeiros para resolver o problema. E só para se ter uma ideia, o mundo gasta cerca de 3 trilhões de dólares anuais em armamento no geral, né? E 5 a 8% desse valor seria o suficiente para equacionar todas as necessidades com relação à adaptação das mudanças climáticas, protegendo os países mais vulneráveis, né? Então, a conclusão que se chega é que dinheiro no mundo existe, né? Você tem recursos, só que esses recursos não são direcionados para as questões que são mais essenciais para a humanidade, que são as de sobrevivência. E Carlos Bocuí, como é que você está vendo a reestruturação dessa área aqui no Brasil? Nós temos não apenas o meio ambiente, mas a questão do Ministério dos Povos Originários, são iniciativas interligadas. Tivemos a revogação de decretos que foram assinados pelo ex-presidente Bolsonaro, que liberavam, por exemplo, áreas de garimpo, promoviam uma série de liberações que colocavam sob ameaça a preservação ambiental. Eu queria saber como é que você vê o encaminhamento por enquanto. Olha, é muito positivo na medida que você ter um ministério que trate exclusivamente da proteção dos povos indígenas, né, dos povos originários, é uma necessidade, é um resgate histórico, né? Se nós lembrarmos que a América tinha 90 milhões de habitantes, quando aqui chegaram espanhóis e portugueses e posteriormente essa população foi reduzida a menos de 5% em função do processo de conquista de território, de genocídio, ou seja, de muitas agressões a esses povos, é necessário que num determinado momento da história você tem o restabelecimento de uma justiça, né, com relação a esses povos, para que eles possam ter uma condição digna, não só de manutenção de áreas, de demarcação de territórios, mas também de dignidade e de respeitabilidade que lhes é devida. Né? Então, esse passo de um ministério destinado aos povos indígenas é um resgate histórico que o Brasil faz. Assim como outros países na América, principalmente na América Latina, já fizeram. Né? Esse avanço é muito positivo. Também é positiva a reestruturação que está sendo feita dentro do Ministério do Meio Ambiente, no sentido de trazer elementos essenciais, como, por exemplo, o serviço florestal, para dentro do Ministério do Meio Ambiente e não para dentro de agricultura, né? E outros departamentos também, que são departamentos afins com a área ambiental, que foram praticamente desestruturados na gestão Bolsonaro. Então, essa reengenharia ambiental do governo brasileiro é muito bem-vinda, né? E necessária. Agora, Carlos Bocuí, fica uma preocupação, especialmente do setor agrícola brasileiro, com relação a medidas restritivas que se possa ter ou revogação de algumas situações. Há preocupações, por exemplo, marco temporal,
com a demarcação de terras indígenas em áreas que são produtivas, aquele diferencial que se tem de fazer entre terra produtiva, que tem a preocupação ambiental, e aquela que quer apenas destruir o espaço mesmo, desmatamento, queimadas. Então tem uma mistura aí de preocupação geral que levou até uma oposição política de boa parte do agronegócio à eleição de Lula. Você acha que essas coisas são conciliáveis e para boa parte da população fica aquela ideia assim, de que você preserve demais os indígenas, os povos isolados, as áreas demarcadas, e isso acabe atrapalhando o desenvolvimento econômico dessas regiões? Foi uma argumentação muito usada durante o governo Bolsonaro, que é o estado de pobreza daqueles estados que abrange a Amazônia, não é? Eu queria saber como é que se pode tratar dessas questões, o desenvolvimento econômico, desenvolvimento do agronegócio, com a preservação ambiental e respeito aos povos originários. Olha, Denise, a resposta para esta questão não é uma situação simples de solucionar. Ela começa pela ética, né? E pela perspectiva de que se faça justiça. O ponto principal dessa questão é o ponto conceitual, né? Como é que nós devemos olhar o solo produtivo, o solo brasileiro no geral? Como é que ele é visto a partir do que ele era originariamente, como ele é visto a partir do olhar dos povos originários, detentores das áreas, dos territórios que para eles são vida, né? Que é uma concepção diferente de você ter terras para exploração. Então, a conciliação entre a proteção ambiental e o uso da terra para fins econômicos é alguma coisa que não deve ser conflituosa, mas que tem que ser um pacto que seja justo, né? Que seja justo no sentido de que não se pode aumentar as áreas para a agricultura à custa de criminalidade, como aconteceu no Brasil, né? O que estava acontecendo no Brasil era que áreas não demarcadas estavam sendo continuamente griladas, né? No sentido de promover um modelo de desenvolvimento que não era desenvolvimento, era um crescimento apenas, né? Então essa linha de corte entre a sustentabilidade, a questão legal, a questão do direito dos povos originários, o direito ao empreendedor que faz a lição de casa, eu acho que nesse aspecto há uma grande forma de se promover uma regularidade, que é a regularidade das commodities internacionais. À medida que o próprio mercado, aqueles que trabalham de uma forma correta, adequada, trazem a exigência de que não deva haver concorrência desleal daquele que produz às custas do ambiente, sem cuidados ambientais, né? Essa perspectiva de que você tenha uma regulação do mercado voltada à sustentabilidade seria uma forma de fazer também essa linha de corte, né? Agora, o que aconteceu na gestão do governo Bolsonaro foi uma facilitação para os setores produtivos que não tinham essa preocupação ambiental e também, eu diria, um desmonte do sistema de penalização, como, por exemplo, o sistema de multas, que poderia colocar um pouco de ordem na casa, né? Então, essas facilitações acabaram levando a um estado de descontrole. Isso fica claro hoje quando você olha para a Amazônia e vê o tamanho do estrago que foi deixado. 3 milhões de quilômetros de estradas ilegais, 1.600 campos de pouso clandestinos. Quer dizer, como é que se pode admitir um estado de tal desconformidade sem que o próprio governo não tivesse anuído ou, no mínimo, feito vistas grossas para essa criminalidade? Nós estamos conversando aqui no Conexão Nacional com o Carlos Bocuí, que é presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental. Joseval Peixoto, Anchieta Filho, alguma questão? Sim, quero sim. Primeiro perguntar para ele, porque eu não peguei direito, essa relação que ele fez do poder das armas, não sei se 3 ou 13 trilhões de dólares, e que 5 ou 6% resolveria grande parte do nosso problema. Qual é o número mesmo, seu Carlos? Olha, o gasto anual em armamentos, o gasto global, é de 3 trilhões de dólares aproximadamente. Certo.
Esse cálculo é feito por ONGs que rastreiam recursos, né? E o volume necessário para a solução do problema, principalmente com relação à adaptação climática, seria de aproximadamente 5 a 10%, 200 bilhões de dólares por ano, para a solução de vários problemas seríssimos, como, por exemplo, países insulares que estão desaparecendo, que precisa se relocar populações em outros países para evitar migrações desregradas e que outros países não venham receber populações sem condições de fazê-lo, né? Então, o número que se tem hoje é esse que eu estou colocando agora. Eu estive na cidade de Barra, onde passa o Rio São Francisco, na posse daquele frei que fez a greve de fome, Frei Luiz, hoje Dom Luiz, que hoje ele é bispo. E ele me falou que o assoreamento do São Francisco é tão vasto que barco chega a encalhar no meio do rio. É porque aqui embaixo, nas cabeceiras e por quilômetros, o fazendeiro foi cortando aquela área de 20 metros que acho que tem que ter na barranca do rio. Será que se reflorestasse essa parte, até com incentivo para os fazendeiros, daria para recuperar essa perda do rio, seu Carlos? Olha, nós temos aí, na questão da água, notadamente, alguns fenômenos, né? O primeiro deles é que a perda de reflorestamento das margens e das áreas de mananciais impede que o solo receba a água da chuva, ela se mantenha e volte como nascentes para o rio, mesmo no período de estiagem, quando não chove. Então aí você mantém uma regularidade hídrica, né? Quer dizer, a perda dos mananciais leva a menor capacidade hídrica para os corpos d'água. O segundo ponto é que o desmatamento leva ao assoreamento. A terra solta vai para dentro do rio, impedindo a capacidade de armazenagem de água no leito dos rios, né? Então, recuperar esse processo é uma obrigação, inclusive, do Estado, né? Que você veja a importância de revitalização que tem o Rio São Francisco no Brasil. É similar, né, guardadas as proporções, ao Rio Nilo da África, né? Onde você tem uma capacidade de regeneração, de vitalidade para toda a agricultura até o Nordeste brasileiro. Então, essa importância de revitalização dos rios do Brasil é um programa que deve ser empreendido no âmbito federal, porque um rio como o São Francisco é um rio que atravessa vários estados, né? E isso deve ser feito de forma permanente. E aí eu chamo a atenção para dois fatores. O primeiro deles é a fiscalização eficiente, impedindo a criminalidade, a erradicação das matas que fornecem as condições essenciais para os mananciais. E a outra é você promover intensos processos de recuperação ambiental, que a gente chama de plantar água, né? Quando você permite que novas florestas sejam elementos de revitalização. E o assoreamento é um caso seríssimo, porque muitas vezes você tem que promover intensos processos de desassoreamento que geram impactos, tá? Então, é um trabalho de fôlego. É isso, nós ouvimos o Carlos Bocuí, que é presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental. Carlos Bocuí, muito obrigada pela sua participação aqui no Conexão Nacional, na Rádio Capital. Uma boa noite para você. Muito obrigado, Denise, eu que agradeço. Boa noite.